Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte, sempre quando a gente olha para uma implantação, né, e principalmente quando eu olho para uma implantação assim, que é diferente, né, mais orgânica, não digo nem orgânica, mas mais desfragmentada da forma que está aí, a gente tem que se perguntar o porquê disso, né? Ó, essa daí é a planta baixa, tá, gente? E aí, é uma planta grande, então, e a imagem ela fica um pouquinho distorcida quando eu trago aqui pra vocês, então eu não quis deixá-la muito grande. Mas dessa forma que tá aí, já para vocês entenderem como que tá essa distribuição dessa edificação. Então, o que tá em vermelhinho aí é esse setor mais privado, então são os dormitórios, os quartos. Deste outro lado, que tem essa parte azul, é a parte mais social da casa. Então, de fato, é a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar, e lá no fundo a gente tem a piscina. E aí, um ponto importante. Antes deixa eu falar dos acessos, né? Então, essa seta que está em azul é o acesso para o veículo, inclusive tem a garagem ali, dá para ver, e depois essa outra seta que está em laranja é para o pedestre. Uma curiosidade desse projeto é que ele não tem calçadas, né? Não tem passeios, e eu fiquei procurando, falei, gente, cadê a calçada? Foi uma coisa que de fato eu não entendi o porquê. O projeto está pronto e não tem a calçada. Não sei o que aconteceu. Bom, mas voltando. Então, e o que está em laranja, né, em volta assim, em laranja, no centro do pátio, é a circulação dessa edificação. Tá? Tirando a garagem que está ali, né, que tem os carros, é essa circulação. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte. Sempre quando a gente olha para uma implantação, né, e principalmente quando eu olho para uma implantação assim, que é diferente, né, mais orgânica, não digo nem orgânica, mas mais desfragmentada da forma que está aí, a gente tem que se perguntar o porquê disso, né? Não é uma coisa artística, né? Por que ele fez dessa forma? Inclusive criou alguns ângulos que são mais complexos, até para a própria execução, né? Ele poderia ter repetido esse padrão de fazer as coisas em 90 graus, mas ele dá uma complicada ali. O pátio ser uma coisa mais orgânica, até a gente consegue entender. Mas esses volumes, né, que são desfragmentados da forma que estão, a gente tem que tentar entender o porquê que ele fez isso. E eu tenho um palpite, eu tenho quase certeza que seja isso. Se vocês repararem, esses pontinhos pretos que estão aí na imagem, né, eles demarcam o tronco das árvores, né? Então, e tem essa vegetação existente que eu falei para vocês, que é uma vegetação existente, uma vegetação que dá para perceber que já tem uma certa idade, e aí ele preserva essa vegetação no terreno, que vocês vão perceber que é quase que uma condicionante protagonista desse projeto. Então, esses pontinhos que estão aí são marcando essa vegetação. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, numa parte, no meio, né, da planta, vocês vão perceber que abre um ângulo, que é justamente para preservar essas árvores, né? Então, e até interessante isso, deixa eu desenhar aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, que fica melhor. Que é uma coisa interessante, né, que eu já falei isso em algumas lives já, mas eu acho que é sempre bom reforçar, que é o seguinte, quando a gente tem um projeto, o que a gente vê muito por aí, né, é aquela questão de centralizar o projeto no terreno, baseado em uma estratégia de respeitar essas normas, né, então, se a norma está pedindo que tenha um afastamento de 1,5, né, se joga esses afastamentos, né, e centraliza esse projeto ao centro do terreno. Na maioria das vezes, essa não é uma boa solução. E se vocês observarem, os projetos rasos eles vão se utilizar dessa estratégia. Obviamente que tem exceções, tem projetos incríveis que são dessa forma, mas na maioria das vezes isso é um problema. Por quê? Porque essa não é uma condicionante importante para se preservar. Obviamente que precisa sim ter esses afastamentos, né? É uma condicionante porque é a legislação,
mas se apoiar só nela não me parece uma boa ideia, né? Então, na verdade... Opa, peraí. Então, se vocês observarem nesse projeto, não acontece isso. Obviamente que ele respeita os afastamentos, né? Então você vai ter aqui, só que as árvores que estão existentes, que é na verdade essa condicionante protagonista, ele vai abrir ângulos para que algo, né, assim, para que essa vegetação existente permaneça. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que quando a gente olha para essa planta, a gente tem que entender o porquê dessa implantação, o porquê que está acontecendo assim, nessas formas desfragmentadas. É justamente para dar uma resposta para essa condicionante que é a vegetação. Então a vegetação, ele pega um terreno com uma vegetação existente e ele modula a arquitetura a ponto que ela coexista com essa vegetação, né, que já estava no terreno. Isso é uma coisa super importante. E aí ele vai falar, inclusive, de algumas estratégias bioclimáticas, que depois a gente vai se aprofundar, mas ele vai se utilizar dessa vegetação existente como uma proteção para essa edificação, em relação à incidência solar. Aí a gente vai se aprofundar e vou mostrar isso mais para vocês.